Meu querido e minha querida, então agora vamos à nossa convidada especial. Doutora Roseli Rodolfo, que lindo, que bom dia. Salve Maria, o amor de Jesus. Para você também, Henrique. Tudo bem? Rapaz, tudo bem, graças a Deus. Já estava com saudade, né? Sim. Estava com saudade. Então, eu também. Para aquela câmera, seus cumprimentos aí para todo mundo que estava te esperando também. Espero que a gente tenha uma boa manhã, né? Partilhando esse tema que eu acredito ser muito importante, muito interessante para todos. Então, bom dia para você. Doutora Roseli, onde está a minha esperança? O que significa isso para a senhora que trabalha com pessoas, com seus dramas diários? Então, Henrique, nós observamos, né, que muitas queixas dos pacientes estão assim relacionados com a falta de esperança em sua própria vida, em seus relacionamentos, enfim, falta de um sentido de vida, né? E estão muito desesperançados mesmo, a ponto até às vezes de pensar, para que viver? Para que estou vivo? Você encontra pessoas no atendimento assim? Sim, sim. E não são poucas, infelizmente, né? O que será, doutora? Eu não sei se eu vou avançar um pouco o assunto. O que ocasiona essa desesperança? Não acredito mais em mim, em ninguém, em nada. E eu lembro até de uma passagem das Lamentações de Jeremias. Perdi minha esperança em Deus. O que leva a se afundar nesse poço? Assim, multifatorial, a gente percebe, né? Todo o relacionamento da família hoje está muito difícil, né? A parte também profissional, a parte relacionada a trabalho. Basicamente, eu vejo que as pessoas estão com foco errado em termos de buscar esperança. Esperança em quê, né? Qual a meta, qual o foco, enfim, qual o sentido da minha existência. Eu vejo que a nossa sociedade, a nossa cultura está passando por uma transformação. E essa transformação está assim, desfocando mesmo o olhar do essencial para o olhar daquilo que é periférico. E o que é muitas vezes periférico não é o essencial, né, para o nosso bem-estar como um todo. Então, a gente observa que as pessoas trabalham, lutam, ou às vezes elas colocam metas, colocam um objetivo e não alcançam. Ao longo da sua caminhada, experimentam fracassos em cima de fracassos, né? Desilusões em cima de desilusões, ou até mesmo pessoas de fé, pessoas que estão no âmbito religioso, né? Diz assim, nossa, mas eu estava esperando aquela graça, eu estava esperando aquilo acontecer, estava rezando muito, até agora não aconteceu, né? Então elas entram assim num mecanismo, né, de um desânimo, né, de uma apatia que pode levar, né, a outros tipos de patologia. Poderíamos dizer daquelas pessoas que nos procuram e falam assim, eu estou desanimado com a vida. Isso. Quer dizer, na verdade, ela não tem uma esperança nela. A senhora disse muito bem aí, o excesso de fracassos e de sonhos não realizados. Isso, então as pessoas elas colocam talvez algo no lugar que só pode colocar alguém, né? Esse alguém com A maiúsculo, que é Deus mesmo, né? Na nossa alma. Então nós hoje há um apelo muito grande dentro da nossa sociedade para colocar coisas, para buscar coisas, e não para buscar o verdadeiro Deus que preenche totalmente a nossa alma, né? Que vem preencher o nosso anseio de vida. Entendi. Hoje as pessoas estão muito desligadas, desconectadas com a transcendência, com a questão da fé na vida delas. Elas buscam o imediato, elas buscam, né, geração fast food, geração micro-ondas, geração do imediatismo, não é? E não conseguem, então, perseverar diante da tribulação, diante do sofrimento, diante dos nãos da vida. Entendi. Não conseguem manter essa perseverança, né, num foco, num caminho firme, tá? A perseverança não produz um bom caráter, ou seja, o caráter não é aprovado diante... O que seria esse caráter? Seria toda a parte moral, a parte espiritual, a parte emocional, né, da personalidade do ser. E
E não aprovando o bom caráter, não consegue ter esperança, porque a tribulação gera perseverança, e a perseverança gera o bom caráter, e o bom caráter a gente intuitivamente já tem a esperança em si, né? Doutora Roseli está partilhando aqui comigo e eu gostaria de dizer o seguinte. A senhora tem muita coisa a desenvolver e sabemos que um programa, ainda mais de minutos, não dá para expor aquilo que as pessoas precisam reconhecer no seu ser. Mas vamos supor um outro lado, que a pessoa realmente, alguém fala, não vai ter mais jeito. E ela fala, não, mas eu tenho esperança que isso vai dar certo. Para dizer isso, e às vezes ela não toma nem remédio, não vai em médico, não busca alguma coisa, que ela tem esperança que Deus vai curá-la, né? Ela corre o risco também de ser uma fé não muito profunda, não é Deus que deu aquilo, e ela deixar uma oportunidade, seja do que for, de namoro, de casamento, de saúde, sei lá do quê. Eu tenho fé que vai dar certo. Não, mas não é para você, ela insiste. Pode acontecer? Pode, porque os nossos caminhos nem sempre são os caminhos de Deus para nós. A palavra diz isso, né? Então, nós precisamos aprender a colocarmos completamente o nosso foco em Deus. E saber esperar nele. E saber esperar nele, né? No tempo dele. Agora, essa espera, enquanto se espera, que é a questão básica, né? Porque o esperar é você não ter o objeto da sua espera. Um filho sai de casa, você espera que ele volte, né? Quando ele voltou, nosso objeto chegou, voltou, né? Você não espera mais. Agora, nós esperamos algo, enquanto esperamos esse algo, enquanto estamos a caminho, é importante nós sabermos o que fazer durante o caminho, o que fazer durante a caminhada, que tipo de padrão de pensamento nós vamos ter a nosso favor ou não a nosso favor. Então, assim, nós precisamos nos perguntar, como diz o salmista no Salmo 42, ele diz assim, por que está triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Né? Aí a gente entende um ensino, inclusive, de Deus para nós, assim, aprendemos a trabalhar com os nossos pensamentos. Ou seja, assim, se você está esperando, se você está desanimado, se você não tem mais esperança, né, você tem que se perguntar, por que te deprimes, minha alma? Qual é a razão? Que inquietude é essa? Que inquietação, que angústia é essa? Que desânimo é essa? Que tristeza é essa que está deprimindo a tua alma, né? E aí, nesse questionamento, nessa reflexão, vão se levantar certamente várias interrogações a seu respeito, a respeito da sua vida, da sua própria existência, dos acontecimentos, né? E esses acontecimentos podem não ser de agora, podem vir da minha história. Pode vir até de antepassados, nós sabemos hoje, né? Que a história dos nossos antepassados estão em nós também. E precisamos ter um olhar muito bem... E é muito importante, a senhora está dizendo, que a gente busca a libertação espiritual e esquece desse lado mental, psíquico, que tem que ser liberto. Que precisa ser liberto, precisa ser curado, precisa estar diante também de Deus e diante também de bons profissionais que consigam dar essa percepção, né, que a resposta para a tua vida não está no outro, está em você. Você em relação à sua própria existência, você em relação à sua própria família, seus próprios pensamentos, sua história de vida e também em relação a como você está diante de Deus, né? Como que é o teu relacionamento com o teu Criador. É uma religiosidade vazia. Como é que está isso, né? Eu tenho uma comunhão com Ele, mesmo porque tem uma mania da gente estar bem com Deus quando tudo está bem conosco. Isso. Né? Então, você levanta a questão, né? As pessoas estão sabendo, o meu caminho é o caminho de Deus, à medida que eu vou conhecendo qual é o caminho de Deus, que eu vou compreendendo qual é o propósito de Deus na minha vida, que é um propósito de benevolência, que é um propósito o melhor possível, né? De amor. Como diz lá em Romanos, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não é? Então, Deus é tudo de bom para nós e as pessoas fogem dele, né?
por medo, enfim, várias outras questões que não cabem muito bem aqui. Mas então, quando entendemos que o nosso caminho, né, muitas vezes não é o caminho de Deus e que se a gente teimar nesse caminho, nós vamos colher os maus frutos dele para a nossa vida, aí nós vamos, num determinado momento, colher esses frutos, né, amargo às vezes, de dor, e vamos repensar e vamos refletir o que nós fizemos. Por que eu desviei desse caminho? Deus tem essa rota, por que eu peguei a segunda rota, né? Então, Deus tem que fazer a minha vontade? Não, eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Com Deus eu vou acertar, né? Sem Deus eu vou errar, tá certo? Então, nós precisamos nos questionar, por que entristece minha alma, né? Espera em Deus, quer dizer, volte o seu olhar para Deus, porque é o único que pode realmente dar a resposta que você necessita, que a tua alma anseia, não é mesmo? Então você tem que começar um processo de reflexão, de autoanálise, né? É uma autocura interior. De que você vai compreender ali quais são as forças que te puxam para baixo, que te impede de você progredir na busca da esperança, né? Em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, nós necessitamos estarmos assim arraigados, cheios de esperança naquele que tudo pode, né? O homem em si pode muito pouco, Deus pode tudo, tá certo? Eu estava lembrando aqui dessa palavra que eu li, o Salmo 39, você lembrou tão bem dessa daí. Esperei no Senhor com toda a confiança, eu preciso confiar e esperar o tempo de Deus. Porque Ele se inclinou para mim ouvindo meus brados e tirou de mim numa fossa mortal. E a senhora falava de uma paciente que te procurou, que surtou, chegou no ponto que queria destruir a vida. Isso. Por um excesso de fracasso, talvez. Isso, então, porque toda a complexidade da vida de família, de sua própria existência, fez ela chegar num limite, né? Só que esse limite, a solução para essa pessoa era tirar a própria vida, né? Era acabar com a própria existência, né? E isso é terrível, porque a vida é um dom, né? Por pior que seja a dor, o sofrimento, nós precisamos olhar que a vida é sempre um presente, foi nos dado. Até quando Deus quiser nos tirar, né? Como São Paulo fala, da prisão do corpo, né? Mas nós precisamos estar, assim, buscando em Deus a esperança. Então, uma paciente perguntou assim para mim, mas quando você está, assim, num beco sem saída, né? Que você vê que não tem solução para nada mais sua vida, onde você olha para todos os lados e você não encontra uma luz, não encontra uma saída, né? E eu digo, pela fé, nós sempre temos saída. Humanamente, nós poderemos não ter, mas pela fé, nós temos saída. E ainda eu disse, você se lembra quando o povo judeu foi liberto do Egito, que Moisés estava tirando o povo, e o povo se encontrou, então, diante do exército do faraó, dos egípcios, e diante do Mar Vermelho, o que o povo esperava, a não ser a morte? É verdade. No entanto, Deus fez algo profundamente inesperado, não é mesmo? Quem poderia esperar que Deus ia abrir o mar para eles passarem? Humanamente, não havia solução. Nós saímos, fugimos, Moisés, do Egito, está aí o faraó atrás de nós e vamos morrer aqui. Para que fugir, né? Então vamos morrer todos aqui? Não, mas Deus sempre tem a última resposta. Amém. Por isso que nós precisamos trabalhar com a nossa fé. Deus veio e, olha, soprou sobre o Mar Vermelho, e isso simbolicamente, queridos, tem uma explicação para nós, né? Realmente aconteceu lá há 4.000 anos atrás, mas é tão atual essa história para a nossa vida, porque às vezes você está entre um exército, entre a cruz e a espada, como se diz, né? E fala assim, agora eu não tenho mais para onde correr, agora chegou meu fim. Não, agora pode ser o começo, pode ser um novo começo, porque Deus pode tudo na nossa vida, basta nós focarmos o nosso olhar naquele que tudo pode. E Ele sopra, né? Ele sopra a tribulação
se acalma, o mar abre e você tem o seu escape. Que é maravilha. isso que eu entendo. Doutora Roseli, eu vou ler para a senhora aqui uma carta e vamos ver o que nós podemos encaixar no nosso tema. Ela escreveu para o Padre Eduardo, ela é de Joinville, Santa Catarina. Gostaria de testemunhar as maravilhas que realizou na minha vida através da novena das mãos sanguentadas. Eu tenho 2 filhas, a Melissa de 6 anos, a Bianca de 1 ano e 1 mês. Durante a gestação da Bianca, eu tive muitos problemas, sentia dores, tinha contrações, até o 5º mês. Quando eu ia ao pronto atendimento do hospital, sempre me diziam que era normal e que eu não devia me preocupar. Mas quando eu tive minha primeira filha, eu tive dificuldades na gravidez. Então resolvi procurar a maternidade e me consultar com o médico de plantão. Antes de sair de casa, minha filha, chorando, muito insistia em falar que eu ficaria muitos dias no hospital. Dizia a ela que eu não tinha que me preocupar, pois iria somente a uma consulta normal. O médico que me atendeu disse que eu estava em trabalho de parto prematuro e deveria ser internado com urgência. Fiquei 9 dias internada para tentar segurar a gestação o máximo possível. Graças a Deus tudo deu certo. E após isso eu tive que induzir o parto. Dias antes, minha filha Melissa teve um sonho de que a mãe não voltaria para casa. E me questionava por que a mamãe teria que ir para o céu agora. Daí ela disse para o Padre Eduardo, eu fazia a novena junto com a minha mãe. Quando eu não fazia, ela fazia, intercedia. Quando eu me internei para induzir o parto, eu levei comigo a medalha das mãos sanguentadas, que ganhei da associação. Estava nervosa, não conseguia rezar, só pedi ao Senhor que tivesse misericórdia. Comecei a indução do meu parto às 7 horas da manhã. Depois de várias complicações durante o parto, a Bianca nasceu às 10 horas da noite. Depois de alguns dias, comecei a ter fortes dores. Eu voltei ao médico, que percebeu que havia 2 edemas de 6 centímetros. Tive que ser internada, passar por mais uma cirurgia, reabriram minha cesárea, foi mais uma surpresa. Além dos edemas, o médico percebeu que um ponto interno tinha rompido. Se não tivesse rompido o ponto, provavelmente eu teria morrido de infecção. Não tenho dúvida que Deus olhou para mim, foi a mão de Deus que rompeu aquele ponto e me fez voltar. Deus ouviu o meu clamor e teve misericórdia, preservou minha vida e da minha filha Bianca. Amém. Soube esperar em Deus. Através da novena, né? Ela estava confiante no tempo de induzir o parto. E que sinal que veio de dores, inclusive ter que internado, mas para evitar o mal maior. É isso que Deus nos faz, essa esperança de que Ele está além do nosso pensamento, do nosso olhar. É essa atitude dela, né, de perseverar na oração, de, assim, continuar confiando, continuar em meio à tribulação, né, orando. Acho que muitas pessoas desistem, às vezes, de Deus, né, Deus nunca desiste de nós, mas muitos desistem de Deus porque pede, vê que não recebe, vê que não tem, então, não funciona, não é bem assim. E aí, com isso, a fé não cresce, a confiança em Deus não cresce, a esperança em Deus não cresce, não é mesmo? Embora ela tivesse ali um problema, no caso dessa carta, desse testemunho das mãos sanguentadas, tivesse um problema grave, teve que induzir o parto, né, por causa da situação que ela estava. Talvez muita coisa na nossa vida, seja na área financeira, que área for, relacionamento, a gente esquece de Deus, embora com dores, com medo, até a outra filha achando que a mamãe ia morrer, ela continuou orando. Quando eu não orava, minha mãe rezava. Alguém estava intercedendo, com esperança em Deus. Será que é isso que falta para a nossa geração? Sim. Ainda ontem eu estava numa obra assistencial, lá do Magnífica, lá em São José, conversando com a irmã Alice, que é fundadora, né? E ela estava partilhando exatamente isso, como que ela constata um esfriamento de fé no povo, né? Um esfriamento mesmo, que o povo não tem aquela busca, aquela sede de Deus. Ela busca Deus através de buscar interesses, mas não de conhecer verdadeiramente a Deus. Será que é isso, né? que a senhora disse agora há pouco? Busca Deus mais pelas coisas do que por Ele mesmo. Pelas coisas que Deus dá e não por Ele, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós precisamos sim, necessitamos sim das coisas para viver, não é mesmo? E são coisas boas, são coisas úteis, só que nós precisamos buscar o autor das coisas, não? Quer dizer, Deus verdadeiramente, não nos aproximarmos dele com certos interesses, né?
E Deus conhece a nossa alma, quando a gente vai desprovido diante de Deus, com subterfúgios, com certos interesses, Deus atende o nosso pedido, porque Ele sabe o que nós necessitamos, né? E na hora certa, não é mesmo? Nem antes nem depois, mas na hora dele. Doutora Roseli, a nível assim mais suave ou mais grave, quais são os sintomas que a senhora percebe que vai acontecendo com a pessoa que às vezes ela não percebe que ela está afundando nesse abismo da desesperança? A desesperança pode levar até pensamentos de suicídio e concretizar mesmo o suicídio. É muito forte. É grave? É muito grave, né? Precisamos tomar cuidado com isso e nunca deixar chegar em limites, né? Ir trabalhando a nossa alma, trabalhando a nossa fé, para não chegarmos a limites extremos, como é o desespero, né? O desespero é a falta de esperança, é a negação que há esperança, é o desespero. E às vezes a pessoa ela é tomada, né, por uma forte, um profundo sentimento, uma profunda emoção de desespero, de achar que não tem mais saída a vida dela. Né, que ela não vai encontrar mais uma solução, uma luz, ou que aquelas circunstâncias tão difíceis de estarem sendo vividas não vai passar, né? Mas tudo passa, como diz Santa Teresa, né? Uhum. Minha mãe até fala, olha, nunca deixe de rezar a oração de Santa Teresa, né? Que é uma profunda sabedoria a oração de Santa Teresa, não é mesmo? Tudo passa, só Deus basta, né? Sabe o que a senhora me fez lembrar? Nessas missões nossas da comunidade no CIMI, eu estava numa cidade e depois me levaram para atender uma senhora que já estava há muito tempo desesperada, só queria ficar no quarto, não queria mais passear, tinha um posse financeiro muito boa. E conversando com ela, ela mantinha no quarto do filho, ela tinha um filho só, que havia tido um acidente violento de carro e morreu. Uhum. E ela não tinha mais esperança em nada, mantinha as coisas dele ali, não queria mais passear, o marido estava desesperado porque não tinha mais relacionamento, estava com uma paciência tão grande com ela, mas isso já fazia 5 anos. Isso. Quer dizer, quando prematuramente, por uma fatalidade do mundo, o filho foi tirado do mundo, né, e não foi Deus que fez, talvez problema de velocidade, sei lá o que foi, ela se enterrou junto com o filho, não teve mais esperança nenhuma. Sim. Então, muitas pessoas que chegam, às vezes, ao limite da desesperança, provavelmente têm causas, né, acontecimentos difíceis, de perdas, de luto, não superadas também. Né? Que parece-me que a pessoa ela olha mais para a ausência, mais para aqueles que se foram, mais para a morte do que para a vida. Então, as pessoas, muitas vezes, que não têm mais esperança, elas estão olhando mais para a morte do que para a vida. Isso. Essa que é a grande constatação. E Deus quer que nós olhemos para a vida e não para a morte. Para a morte, vai ter um momento em que, né, o momento certo dele, de Deus vir nos recolher deste mundo, mas para o cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, né, Cristo venceu a morte. Para nós não existe morte. Existe passagem, existe vida e vida eterna, não é mesmo? Agora, as pessoas de uma forma geral, elas estão ligadas mais à morte do que à força da vida. Por isso vem o desespero, por isso vem a prostração, vem o desânimo, por isso vem também a depressão, né? Como essa senhora que você estava dizendo, quer dizer, ela olha só para a morte. Ela estava viva morta, né? Ela olha para a morte, em vez de olhar, puxa, se Deus permitiu com que eu ainda estivesse viva, porque Ele tem algum propósito ainda para eu realizar nessa vida, né? Embora eu sinta a dor da partida do filho, mas eu preciso voltar para a vida. Então, um grande movimento precisa ser feito na vida dela, né? Nós temos aqui, doutora Roseli, uma irmã que pede para não ser identificada, dizendo que o tema de hoje é muito interessante, que as suas palavras e as palavras do Henrique são muito sábias. Ela diz assim: quando colocou Deus no centro de sua vida, tornou-se mais fácil lidar com as frustrações e tribulações da vida. Que ela teve um filho que, devido a vários acontecimentos frustrantes, achou que a saída seria em outras coisas a não ser em Deus. E faz uma pergunta aqui:
Seria uma forma de procurar um suicídio por medo de sofrer? Sim. A gente vê que a gente percebe que, na verdade, o suicida, ele quer dar uma resposta rápida ao sofrimento. Mas, no fundo, ele não quer morrer. Mas ele quer buscar alívio na dor, no sofrimento, seja emocional, seja psíquico, seja existencial, seja físico, tá? Né? Nessas esferas todas, a pessoa vê como, assim, a atitude ápice, o limite. Então, para acabar com o sofrimento, eu acabo com a minha vida, né? É um pouco por aí. Quando, na verdade, né, o sofrimento, ele tem também um fim, só que a vida continua, né? Continua. Outra irmã, ela está com a mãe que está sofrendo de câncer, já faz algum tempo, e a mãe está muito fraquinha. Ela pede uma palavra para saber como passar melhor por essa situação. Parece que não tem mais jeito. Então, ela pede aqui uma palavra e também as nossas orações. Quer dizer, o que nós vamos dizer? Como é que ela vai passar? Está definido, parece que não tem mais jeito. Como eu vou lidar com isso? Em Deus mesmo. Em Deus, né? E saber Sabendo que um dia todos nós essa iremos. vida é finita. Nós precisamos estar em movimento sempre de estar nos despedindo também, de chegar e despedir. Né? Eu falo para os meus pacientes quando tem essa situação iminente na família, né? Olha, aprenda a olhar com amor e ir se despedindo com amor. Coloca os teus relacionamentos em ordem com essa família, com esse familiar, com esse parente, né? Porque isso vai lhe trazer um bom efeito, um bom resultado para a tua saúde, né? Então, orar pela tua mãe, para que tua mãe possa, em Deus, buscar a consolação, e você também, né? E continuar orando, porque para Deus também é possível, se for da vontade dele, a cura, o restabelecimento da mãe, né? Então, continuar na fé, mas ao mesmo tempo entregando nas mãos de Deus, entregando nas mãos do Senhor, né? A vida da mãe, agradecendo a mãe pelo dom da vida, pelo dom da sua vida, e se despedindo, né? E assim, e alimentando-se da fé, de que realmente para aquele que crê em Jesus Cristo, a morte foi vencida pela vida. É aquilo que né? o salmista diz, a rocha segura. Nós passamos dessa vida para outra vida. Né? A morte não tem domínio sobre nós. Amém. Nós precisamos olhar para essa verdade, né? Porque muitas vezes a morte amedronta, né? Mas para nós que temos fé, nós acreditamos que a vida continue na vida eterna, em Deus. Né? Mais alguma coisa, Anice? A Rosângela, Henrique, ela pede aqui oração para os seus filhos e pelo seu casamento. E a Nelly de Pelotas também pedindo oração para toda a sua família. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Roseli. Qual a relação entre confiança e esperança? Como eu vou ter esperança se eu não confio mais? A confiança é uma atitude, né? Uma adesão de fé, né? E a esperança é uma virtude. É uma virtude que se conquista através da confiança. A confiança está ligada à perseverança, a sua atitude de continuar, né, nessa busca de que aquele objeto que é da sua esperança chegue, né? Porque a esperança não decepciona, como diz lá em Romanos 5, versículo 5, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então esse amor de Deus que nós temos, né, gera esperança naquilo que a gente está se propondo. E a nossa esperança como que se fala, quando a gente coloca uma joia para penhor, né? A nossa esperança, ela é um penhor do amor de Deus em nós, um penhor que nós temos adiantado da nossa salvação, né? Então a esperança, basicamente, é a certeza de que nós estamos em Deus e Deus olha para nós e o plano dele se cumpre em nossa vida. Muito bem, que maravilha. E eu queria, doutora Roseli, nós temos o nosso tempo curto, os blocos são curtos, que a senhora fizesse um fechamento do tema, e já quero agradecer muito, embora às vezes corrido, um tema tão profundo que nos enriquece,
pela vossa presença, sacrificada às vezes, para trazer tanta bênção a tantas pessoas que estamos vendo. A senhora fechar seu assunto e já mandar um abraço para quem quiser. Então, eu fico assim feliz de estar aqui novamente, mas de estar passando mesmo esse assunto que a esperança, né, ela é um alvo a ser perseguido, é um alvo a ser atingido, e que você, por mais que esteja numa situação onde você olha, não há solução, olhe para o alto, olhe para Deus. Em Deus tudo nós encontramos os escapes, nós encontramos os meios. Ele nos fortalece para passarmos em meios, né, a tempestades, em meio a fogueiras, né, em meio a situações que talvez você não pudesse sobreviver humanamente, mas Deus está aí te sustentando, Deus está aí te fortalecendo. Então a esperança, ela não nos decepciona. E esse eu acho que é a mensagem mais firme que eu gostaria de deixar. Creia que a esperança não decepciona. Um abraço com muito carinho, um abraço ao seu esposo. Obrigada, Quer mandar um Henrique. abraço para quem? Para a mamãe? Deixo o meu beijo, meu abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. Agradeço demais por permitir entrar aí na sua casa, e para minha mãe um grande beijo. Roseli, mês que vem estaremos de volta. Deus quiser. Se Deus quiser. Eu, Henrique, vou me despedir, na certeza de que a esperança haverá de brotar no meu coração. Quando eu estava na UTI, praticamente as pessoas rezando para que Deus tivesse misericórdia, eu sei que eu posso confiar em Deus ainda. Por que não você fazer o mesmo? Que tudo que nós fizemos aqui, gente, seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as mãos ensanguentadas de Jesus estejam vitoriosas sobre você e sua família. Mãos ensanguentadas